Transmitindo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. A depender do horário que você estiver assistindo aí, Selmocast. Dessa vez contrariadíssimo, porque eu nunca recebi um flamenguista aqui. Eu fico revoltado com uma merda dessa. Odeio essa porra. Cara, não dá. Aqui em casa, eu sou vascaíno, então Flamengo aqui é. Flamengo é a encarnação de tudo que há de mal sobre o planeta Terra. Não, assim, eu sou torcedor do Flamengo, mas não chego a ser fanático, não. Eu uso mais a camisa do Flamengo para simbolizar que eu sou carioca, né? Porque a direita toda está em São Paulo, aí eu chego aqui com meu biscoito, minha camisa do Flamengo, meu chinelão. Mas aí o pessoal pensa, porra, quando o cara quer dizer que é paulista, ele não vai botar a camisa do Corinthians que ele vai ser preso. Então você botar a camisa do Flamengo em São Paulo dá mais medo ainda, porque o corintiano ele acha que é bandido até encontrar o flamenguista. Pra tu ver como o nível do Rio de Janeiro sempre é superior em qualquer coisa. A gente vai ver tudo, pô. Até na bandidagem. Exatamente, até na bandidagem. É só falar, os governadores do Rio aí, todos presos, pô. Presos ou caçados, ó. Olha que maravilha. Exato. E aí, o nosso amigo em comum, David Agape, falou de você, e ele falou que você está lançando um livro agora, né? O Poder da Tendência. O Poder das Tendências, isso aqui. Isso. É um monstrinho. E já está disponível à venda na Amazon, não é isso? Isso, na Amazon, no Submarino, no Carrefour. Mas se você quiser economizar um pouquinho, você pode comprar no site da editora Dialética. Dialética, isso. Site da editora. Ou você pode procurar no O Poder das Tendências no Google, que acho que é o primeiro link lá. E é só se cadastrar e encomendar o seu. O primeiro link está aqui lacrado aqui. Que você fala. O primeiro link que aparece no Google. É da editora. Da editora. Você comprando direto na editora é mais baratinho. Tá certo. Poder das Tendências. E aí tem aqui. O livro é um ensaio acerca da sociedade brasileira nos aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais e históricos. Isso. Então, falando de um jeito mais resumido, mais simples, qual é o objeto do seu livro? Qual é a tese? Então, vou dar uma geral. Assim. Eu comecei a me interessar sobre política ali em meados de 2013, por aí, quando teve aquelas manifestações que ninguém entendeu o que era, estava todo mundo revoltado com a vida, e eu comecei a me inteirar. Eu estava estudando administração na universidade e comentando sobre política já desde então. E eu cheguei agora em 2022, né, quase 10 anos depois, com vários conhecimentos adquiridos. Assim. Eu já fiz campanha política, né, eu presenciei vários momentos da política, eu conheci muita gente que é bastidor da política, então eu tenho um certo embasamento, né, tanto acadêmico quanto de experiência própria mesmo, profissional, sobre falar sobre o tema, e muita gente me segue, muita gente gosta de ouvir as minhas opiniões. Eu queria dar um livro, né, para as pessoas que realmente conseguisse resumir a minha visão sobre o Brasil, sobre a política, sobre a sociedade, sobre a economia, e que também fosse um certo guia para os leigos, né? Porque tem muita gente que até acompanha a política, acompanha os noticiários, acompanha um pouco os fenômenos que têm acontecido, mas não entende na sua totalidade, não compreende na sua totalidade como uma pessoa intelectualizada ou um jornalista ou alguém que trabalha no bastidores compreende, né? Então, é uma maneira de ensinar um pouco do básico e aprimorar a partes que alguém que acompanha não consegue, né? Pelas vias tradicionais. Né? Aí esse livro serve para isso, para fazer um guia sobre a política brasileira. O que acontece em bastidores de campanha que as pessoas deveriam saber?
alguma coisa que aconteça, algum tipo de prática e tal, que você acha que devia ser de conhecimento de todo mundo? Olha, a primeira coisa, entregar santinho não serve para quase nada, né? E rola muito dinheiro em campanha eleitoral. Hoje, muito menos porque foi proibido, né, em 2018, em 2016, na verdade, foi proibido o financiamento de campanha de empresas privadas, né, PJ. Uhum. A partir daí, o dinheiro caiu muito, né? Mas antes disso, era milhões para uma campanha de um deputado federal qualquer. E a gente tem mais de 500 na Câmara. Então, era muito dinheiro que realmente Esse. passava por isso. E Uhum. realmente ganhava a eleição, cara. Você não consegue 30 mil votos entregando um centinho. O que garantia a eleição era você aparecer num holofote bem grande, ou num site de notícias bem grandes que você conseguia uma eleição, né? Teve muitos deputados de direita em 2018, né, que acompanhou a onda Bolsonaro da coisa, pelo partido, né, afiliado ao partido, mas que conseguiu fundamentalmente a vaga, fazendo uma polêmica e saindo na Veja, no UOL da vida aí. Então, tem muita coisa da política que o pessoal não entende, assim, por exemplo, financiamento de campanha, né, você tem que fazer vaquinha. Cara, a vaquinha não paga um dia de uma equipe cobrindo um evento político de lançamento de candidatos de partido, entendeu? É muito dinheiro que você precisa para você conseguir ser eleito, ou se você já for uma celebridade, né? Uma celebridade, um líder de um grande grupo sindical, um líder de um bairro, de uma região, que aí você consegue os 30 mil votos. 30 mil votos é o mínimo, assim, numa cidade grande aí para você conseguir ser eleito. Imagina que eu sou candidato a deputado ou federal ou estadual, para fazer minha campanha, e eu sou um cara que praticamente ninguém conhece. Quanto você acha que gastaria? Que seria um valor razoável? Olha, depende muito da sua estratégia, né? Mas se você quiser, pelo meio assim de a divulgar seu trabalho, tentar atingir o máximo de pessoas possível, você gasta aí no mínimo 100 mil reais para ser eleito, né? Uhum. Claro que praticamente quase todos os candidatos aí não tem nem 5 mil reais, nem 10 mil reais, e eles conseguem 200, 500 votos, entendeu? Eles ficam na bolha deles das redes sociais. Por isso tem muita gente que também se ilude, né? Consegue muitos likes nas redes sociais, mas aí vai ver gente que segue você de outro estado, de outra cidade, que não tem nada a ver, ou que já Eu tem vi o um outro caso desse. candidato. Então, assim, número de seguidor também não serve para muita coisa, não. Não, não fazia. Eu vi um caso desse, uma influenciadora que. Acho que você conhece a Paula Marisa, ela não se elegeu, né? Ela tentou ser vereadora em Canoas. Ela é famosa, assim, tem um monte de seguidores, mas não necessariamente lá em Canoas. Sim. Teve gente que se elegeu, que hoje é celebridade de direito, que se elegeu por 32 mil votos. Isso é pouco. Né? Um grande político, numa boa eleição, ganha 50 mil votos, 60 mil. Se passou de 100 mil, cara, tu já pode ficar muito feliz, porque é um grande passo para uma reeleição. Né? Se passou de 100 mil, então aí você já pode fazer carreira. Se eu tivesse agora 100 mil reais, você acha que eu conseguiria ser eleito ou só teria uma grande chance? Teria uma grande chance, porque depende muito do partido, depende muito da legenda, depende de como você se lança, depende das suas propostas também, porque tem muita gente que vê isso, Uhum. e depende do timing também, né? Porque, por exemplo, as pessoas só decidem quando vão votar na última semana, né? Geralmente é assim, nos últimos 15 dias. Então, se você focar esses 100 mil reais nos últimos 15 dias, né, com toda uma equipe já postas para fazer o que você está planejando que vai fazer sucesso, aí você tem uma grandíssima chance. Até independentemente do partido, né? Porque o brasileiro não se importa muito com o partido. Mas o partido também ajuda bastante, né? Ainda mais com essas leis eleitorais de puxa de voto. Tem muito deputado que é eleito por menos dos votos do que é necessário só porque o partido puxou, né? Mas isso também não dá para contar, né? Você está investindo 100 mil reais para a possibilidade do partido te puxar, então é muito arriscado.
Então, é muito complicado mesmo. Você tem que saber de eleição, tem que ter uma galera muito competente junto contigo, que é uma coisa que eu não tive sorte, né? No caso, eu não fui candidato. Eu participei de campanhas, né? Eu vi tudo por perto e a maioria era amadora, né? A direita é muito amadora ainda. Agora eu acho que eles aprenderam a fazer campanha, mas mesmo assim eu não vejo aquele grande êxito que teve em 2018 de novo, não. Eu acho difícil. Você, agora, uma pessoa que apareceu muito em evidência é esse ex-morador de rua, né? Agora é ex, que está muito melhor de vida, e alguém me dá uma surra, pelo amor de Deus, É. mas você acha que ele apareceu cedo demais? Se ele chegasse mais tarde um pouco, será que ele teria mais garantido uma eleição, já que se fala em lançá-lo candidato? Olha, eu acho difícil, cara. Eu acho difícil. Porque assim, não é porque você é famoso que você consegue ser eleito, né? Uhum. Tanto sendo do meio da política quanto de outras maneiras de celebridade, né? Tem muito sambista aí, aqui no Rio de Janeiro o samba é forte, né? A gente sabe disso, mas tem muito sambista aí que não consegue nem se eleger vereador aqui no Rio, eles não conseguem 30 mil votos. Então isso depende muito. Eu acho que o eleitorado brasileiro, o brasileiro médio, ele não joga mais o voto fora como jogava antigamente. Especialmente depois do fenômeno do Tiririca, né? Que o Sim. Tiririca foi um dos mais votados, mas a gente sabe que foi eleito por causa do voto de protesto. Ninguém realmente estava afim de saber que ele acreditava, com quem ele estava, nem nada do tipo. Eu acho que se fosse um mendigo lá se lançando, há 10 anos atrás, ou mais, talvez ele se elegesse por protesto. Mas hoje eu acho que as pessoas já estão mais conscientes e ele não conseguiria entrar, não. Mas o Tiririca, ele foi de 2014, se não me engano. Em 2018, a gente teve o Frota. Tudo bem que ele foi meio que na onda bolsonarista, mas de qualquer maneira é um ex-artista. Mas o Frota ele já estava meio que passando os 2, 3 anos antes, né? Uhum. Se portando, falando sobre política e estando no meio. Então, acho que ele foi bem estrategista nesse ponto, né? Nesse sentido. O Jacaré Banguela tinha vídeos de 1 milhão, 2 milhões, né? Passando aí e estava a cara dele lá. Então, as pessoas estavam criando confiança nele, né? Também não adianta você se lançar candidato em cima da hora, que as pessoas também, às vezes já até podem gostar de você, mas elas não têm a confiança necessária. Né? É no caso de presidente, não existe campanha presidencial no país do tamanho do Brasil que não comece 2, 3 anos antes. Não existe isso. Eu acho que você só cometeu um engano, porque quem apoiava o Frota e tal era Jacaré de Tanga. O É Banguela isso. era um blog de humor. Né, É isso mesmo. Eu não acompanhava, eu só lembro do Jacaré lá e da Logo lá. Eu o não do gostava do Frota é Frota. de Tanga. O Banguela ele era um blog de humor que te dava links para você enrolar no trabalho. Ah, isso mesmo, isso mesmo. Era, era engraçado. Aqui, ó, para você fingir que está trabalhando. Pelo menos era engraçado, né? É O outro engraçado. já nem tanto, o outro já nem tanto. Pô, foi uma tragédia ali. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Eu demorei mais ou menos uns 4 meses. 4 meses escrevendo. Porque Então você foi faz o rápido. livro. Foi rápido porque eu estava com tempo. Né? Na época eu não estava trabalhando, ainda estava saindo um pouco da história da pandemia. Então eu tive tempo de sobra aí para fazer esse livro, mas eu fiquei todos os dias, durante os 4 meses mesmo, escrevendo o livro. Geralmente quem escreve livro demora mais do que isso porque as pessoas têm outros compromissos, né? E aí tira um dia de uma semana para fazer. Eu não, eu ficava lá todo dia, relendo, escrevendo, pesquisando, até chegar nesse texto aí. E ele até ficou um pouco fino, né? Eu achava que ele ia ficar um pouco mais grosso do que isso, É, mas ele tá assim por causa da linguagem dele, né? Porque eu não enrolo, cara. Eu sou direto, eu vou direto ao ponto. Então, em vez de ficar criando títulos, ficar fazendo uma coisa bonitinha, botando ilustração, não, eu vou direto ao ponto, numa linguagem bem direta, sem enrolação, né, com um vocabulário bem direto também. Porque, como eu falei, o meu objetivo com esse livro era servir de guia para quem é leigo, né? Então, eu não vou botar aqueles linguajares de leis
e coisas escritas há séculos atrás, não tem como. Ah, não entendi. E aí, não tem nenhuma parte desse livro que você, de repente, ficou receoso de fazer, que pudesse dar algum problema? Você falou de alguém, alguma coisa assim? Olha, teve algumas. Eu dediquei uma parte do setor aqui para falar sobre a pandemia, né? Na época que eu escrevi, ainda não tinha sido liberado nada, né? Estava em 2021, tudo fechado ainda, né? Mas ainda, assim, eu falo das coisas conspiratórias por trás, né? Que assim, a Uhum. gente tem praticamente certeza que é aquilo mesmo. E tem a parte que eu falo da China também. Eu falo bastante da China em alguns De pontos Wuhan. sobre. Não sobre a pandemia necessariamente. Eu falo sim da China na pandemia, isso pode me trazer problemas, mas eu também falo da China no setor econômico da coisa. Ah, tá, E tá. eu faço algumas alegações que a gente sabe que é verdade, mas se você publicar no jornal hoje em dia, aí você vai cair como fake news. Né? Não vai ser E não é publicado na fake. Bandeirantes. Não vai sair na Bandeirantes. Não tem como, não tem como. Especialmente na Bandeirantes. Exatamente. E, não, legal, eu não sabia. Você, a sua foto de WhatsApp, eu vou divulgar o WhatsApp dele para toda a galera aqui, É, é você segurando uma. Hã? uma guitarra, assim. É você segurando uma guitarra. Você, além de escritor, você é músico profissional, é hobby. Sou músico profissional. Sou músico profissional. Comecei a aprender a tocar violão aos 9 anos. Então, quando eu Uhum. cheguei na fase adulta, eu já dominava violão, guitarra, contrabaixo. Né? E durante a pandemia, né, em 2019, no final de 2019, pouco antes da pandemia estourar, eu estava trabalhando em estúdio profissional. Então, eu sei de produção musical também. E eu dou aulas particulares de violão aqui em casa, violão, guitarra, né, para alguns jovens que eu conheço que se interessam. E, além disso, eu tenho meu trabalho profissional mesmo, lançado. Né? Você me conheceu através do Do Davi, David Aga. do David, só que eu me lanço como músico antes de escritor, né? Porque o meu livro ele lançou agora e as músicas eu já lanço desde 2019, em todas as plataformas digitais. Então eu tenho 2 álbuns lançados, autorais, um álbum coletânea, né? Tudo no nome Lucas Musitano, Musiband também. Eu botei esses dois para separar a banda de carreira solo. Tenho videoclipes lançados, eu sou um artista completo mesmo e eu produzi tudo praticamente não, eu produzi tudo absolutamente sozinho, desde a composição até o lançamento de todo o meu material. O que é um pouco difícil, né? É uma missão praticamente impossível. Eu levei uns anos para dominar o que eu tenho e mesmo assim é difícil, porque produção é como se fosse um universo totalmente diferente de tocar um instrumento ou de dar aula de música, né? Porque são outros conhecimentos, você tem que ter conhecimento em informática, eletrônica, plugins e além disso, isso é uma arte à parte, né? Então, dominar vários instrumentos, compor e ainda produzir, se autoproduzir e lançar isso tudo é uma, Você ia é uma, fazer é uma show e missão que eu tal. acho que eu nunca vi ninguém fazer isso, cara. Eu não sei se você conhece aquele deputado Eric Lins? Sabe quem é? Não, não. É que ele você não deve saber que ele é do Rio Grande do Sul agora. Ele nasceu aqui no Rio, mas foi deputado por lá. A juíza Ludmila Lins, você conhece? Sim, sim, ela eu É conheço. o irmão, é irmão dela. Quando eu era adolescente aqui, adolescente, pouco saí da adolescência, um amigo meu tinha a banda com o Eric Lins, o deputado, ele cantava, ele era vocalista. Oh, interessante. E aí, cara, eles praticamente pagavam eles pagavam para tocar, literalmente, nos lugares. Essa é a realidade mesmo. Era muito complicado, eles tinham que carregar todos os instrumentos, eu dava uma forcinha e tal na hora de carregar e tal. Teve show deles que eles falaram, não, pega esse cabo aqui, fala que você é da equipe e entra. Teve Normal, show normal. deles que eu ia e tal, e eles tinham que pagar para tocar, e em alguns lugares aqui do lado de casa, em Copacabana, o tempo era bem cronometrado.
Então eu sei que é uma luta você ter uma banda aqui, pelo menos no Rio, você conseguir um lugar para tocar, para se proteger, para se projetar. Você já tem que fazer logo o seu site, o seu Instagram logo de cara para sair se anunciando para os outros. Não Eu já é? passei, já passei muito perrengue como músico, tocando para os outros e como a minha banda mesmo, né? É lugar que você é longe, o cachê que você recebe não paga nem deslocamento e não tem lanche, não tem nada, não tem cerveja, Pô, você não tem quase recebeu. nada. Você recebeu. Ainda teve sorte de receber, né? Em muitos casos, assim. Porra, se Mas pagou a a gente não coxinha, pagou pra desiste, né? caramba. Cara, assim, eu sempre tive esse receio de passar necessidade com música, né? Sim, sim, Por isso sim. que eu fui pelo caminho do estudo, pelo trabalho no mercado convencional, para poder me bancar, para ter meus luxos e tal. Mas eu também me arrisquei bastante na música e eu não vou largar nunca essa música porque é o meu sonho e eu sei que tem potencial porque eu sei que tem público. Eu só não consigo chegar nesse público ainda, né? Eu cheguei recentemente de uma live e eu falei, cara, o meu maior sonho é sair uma fake news minha falando assim, músico Bolsonarista. bolsonarista fala merda sobre alguém e tal, pode até ser mentira. Mas se eu sair no UOL, cara, eu já estou feliz, porque eu tenho convicção que se a minha música for ouvida por muita gente, eu vou conseguir ter uma base de fãs legal e conseguir, por exemplo, fechar um Vivo Rio, né? Você é aqui do Rio, um Vivo Rio da vida, um Citibank Hall, né? Pagar o aluguel da parada, levar a galera lá e faturar em cima, entendeu? Eu acho Entendi. que a música é feita de uma pirâmide que não tem meio, não tem meio termo. Ou você é aquele músico miserável que está tocando bar e recebendo cerveja de cachê, no máximo, ou você está ali no topo ganhando 50 mil por evento, entendeu? E o meu objetivo é chegar lá em cima, né? E eu vou trazer muita gente comigo se eu chegar nesse patamar. Porque não se faz um movimento artístico sozinho, né? Não. O que você pode fazer igual o MC Reaça, que era aquele maluco É, que fazia música pro Bolsonaro. O Bolsonaro estava agora, na passagem de ano, dançando o funk do MC Reaça lá com a mulher rebolando de biquíni. é, Podia ter eu, uma música sua, eu falando acho o Capitão é o complicado, melhor do porque mundo. assim, música de protesto, eu faço música para a galera ouvir mesmo, né? Sim, sim, Como sim. música normal, né? Agora, música de protesto você só vai ouvir em determinadas ocasiões, entendeu? Você não vai É. chegar no seu Aquilo momento é íntimo de casa e fundinho. ouvir. Não tem cabimento eu dedicar a minha carreira a isso. Eu até posso fazer uma música ou outra, entendeu? Para ver o que vai dar, mas eu realmente não sei se vale muito a pena. Né? Eu cheguei a fazer, mas eu chamei a atenção de pessoas erradas que não vão parar para ouvir o meu trabalho, entendeu? Entendi. O importante é você gravar um MP3, manda pro Carlos Bolsonaro, ele toca na lancha do pai e acabou. Cara, se eu conseguir que eles ouvissem uma música minha, de saísse na UOL, Carlos Seria aí. Bolsonaro, Carlos Bolsonaro ouviu música de bolsonarista e tal, isso intriga os artistas e tal, Seria tá do caralho. resolvido. Tá Tá resolvido. Eu resolvido. não preciso mais de que isso, entendeu? Porque eu tô pronto, cara. Eu tô com uma banda ensaiada muito boa aqui do Rio. Tenho todos os equipamentos que eu consigo tocar em qualquer lugar. Já tem meu material lançado de música, e só estou querendo agora lançar uma espécie de DVD online, web DVD, não sei. É um formato diferente, né? Que eu contrato um estúdio, toco tudo ao vivo, edito e lanço. Né? Para o pessoal ter uma noção de que é gostoso ir no meu show, cara. Eu cansei de Mas fazer um show que às vezes eu não ganhava tanto, mas eu me divertia tanto que valia a pena, cara. você tem algum. Você está fazendo show aqui no Rio? Ou em algum lugar? Atualmente eu não estou fazendo. No ano passado que eu fiz mais, né? Eu tenho uma Uhum. data só para o mês que vem, eu acho, e ainda não confirmaram. Que no momento eu estou me reestruturando, né? Eu acabei de me casar, entre aspas, né? Eu estou morando com a minha esposa. Uhum. Então eu tô ainda sem muito tempo para ensaiar direito e procurar ir atrás. Mas eu também estou evitando muito esforço, né? Porque não vale a pena eu ter esse esforço todo e ganhar 100 merrecas, entendeu? Ganhar só a coxinha, não está valendo mais a pena. Coxinha, eu estou preferindo economizar mesmo,
meu tempo e meu dinheiro para lançar material legal para que pudessem projetar a outros patamares. Né? É um planejamento. Porque se for para ficar correndo atrás, como as outras bandas estão fazendo, você vai passar vergonha, cara. Que essa é a verdade. Teve recentemente, eu vou falar isso para todo mundo. Teve recentemente o Tim Noite Cariocas, que a Tim, né, comprou o evento Noite Cariocas lá na Urca, né? E você, para participar, você tem que fazer um videozinho no TikTok, né? O evento já passou, né? Mas você tinha que fazer um evento no TikTok para ver se a produção gostava de você e eles te chamariam e pagariam R$ 400 por artista, que acho que eram 2 vagas, não tenho certeza. Cara, R$ 400 para 3, 4 pessoas, né, se deslocar da Zona Norte até a Urca, né, não vai sobrar lanche, não vai nem sobrar dinheiro para cerveja, mano. Você vai comprar uma latinha de cerveja e acabou. E principalmente o baterista, né? Que é o cara que mais precisa de Pois é, levar carregar o, as coisas, levar o mas bumbo, levar a caixa. Eu já passei perrengue ajudando baterista, pô. Não tem como deixar o cara na mão. Só o kit de pratos pesa uns 20 quilos, 25 quilos. Aí tu leva o bumbo, que é mais leve, mas, pô, mesmo assim, é um troço enorme. Não cabe, às vezes, nem na mala do Uber. Aí, pô, ficar passando perrengue por essas paradas não vale a pena, cara. E tem muito concursinho aí de você ter que fazer votação, chamar os fãzinhos da sua banda para ver se você passa, para ver se a galera te avalia. A gente sabe que é tudo jabá, que é tudo panelinha e é um distrato com a arte brasileira, é um distrato com o artista independente que está começando. E se o cara quiser se vender para essa indústria de lacração aí, o cara vai ter que abrir mão de muita coisa. a lacração está atrapalhando muito a vida de quem não participa dela para se lançar enquanto artista. Cara, o buraco é muito embaixo, é muito embaixo. Eu vou tentar, assim, resumir o que a lacração tem feito com a indústria, né? Porque a indústria que a gente conhece hoje, fonográfica, ela nasceu nos anos 50, nos Estados Unidos, né? Daquele comportamento industrial mesmo, de produzir a música, distribuir para todos os lugares possíveis, todos os cantos possíveis, criar uma tendência cultural da pessoa ter um passo de dança, se vestir de determinada maneira, ter uma determinada atitude, acreditar em determinadas coisas, né? E essa indústria é um sucesso comercial, né? Que o pioneiro foi o Elvis Presley, né? Ponto. Aí chegou ali, a partir de meados dos anos 90, e a esquerda começou a se inserir na indústria, né? Porque a esquerda, a nova esquerda, né, com a queda do Muro de Berlim, virou progressista. Porque a esquerda anterior, Não era. que perdeu, era comunista. E os comunistas, cara, eles odiavam tudo que fosse popular. Os comunistas eram elitistas, mais tão elitistas quanto os capitalistas em si. Né? Eles odiavam a cultura pop, eles odiavam novela, eles odiavam tudo que fosse contra a ideologia de classes sociais que os comunistas acreditavam. Né? Eles continuam odiando até hoje, né? Só que a esquerda que assumiu o lugar deles, eles entenderam que eles tinham que usar a cultura a favor deles, né? A gente vê isso no gramscismo e tudo mais. Mas como isso se deu na prática? Eles conseguiram inserir artistas que fossem coniventes com a visão de mundo deles, eles investiam uma grana, né, para esse artista entrar no sistema, e com a grana desse artista, eles iam revestindo numa rede de outros artistas até virar um movimento. A Tropicália foi isso, né? A NPB foi isso, né? E só agora que eles estão se manifestando politicamente porque eles estão ameaçados pela direita de perder a mamata, né? Como eles perderam no governo federal com o Bolsonaro, né? Então, assim, e onde entra a lacração nisso? A lacração nada mais é do que a reafirmação desses artistas de esquerda que se apoderaram do mercado fonográfico para se impor contra as marcas, porque quem financia o mercado todo são as marcas, são as grandes marcas. O grande problema do Brasil, da economia do Brasil, é que é tudo oligopólio, né? Só tem 5 grandes bancos, só tem 5 empresas de comunicação, só tem 5 supermercados, né? E esses 5 todos estão, todo mundo se conhece,
todo mundo contrata as mesmas empresas de marketing e publicidade e se lançam nas mesmas emissoras. Então, a esquerda, o que ela faz? Ela cria um sistema um sistema econômico mesmo de vício. Né? O que foi a Lei Rouanet, por exemplo? A Lei Rouanet era uma lei de incentivo à cultura, onde a pessoa, a produtora, botava o seu projeto lá e ele era capaz de arrecadar tantos milhões. Né? Aí, quem botava esses milhões lá? As empresas, né, que queriam anunciar, que queriam uma exposição maior, botava o dinheiro lá e, em troca, as produtoras forneciam seus artistas para as propagandas. E com as propagandas, né, como eles são como um oligopólio, eles não podem perder dinheiro de jeito nenhum. Né? Eles podem até errar a propaganda, podem até ter protesto e tudo mais, mas daqui a 3 meses, né, esse dinheiro vai estar na mão de muita gente e as vendas vão aumentar de qualquer jeito, porque o oligopólio, a característica fundamental é essa, que eles nunca vão perder dinheiro. Então, como é que você quebra isso daí? Né, o Bolsonaro quebrou limitando a lei, né, moralizando a lei. Mas, ao mesmo tempo, eles criam uma militância online, principalmente, de lacração, onde você tem que fazer, você tem que pensar, você tem que agir, você tem que divulgar, você tem que concordar, senão você é atacado, né? Principalmente por artistas que, em tese, são influências, que têm uma base de fãs, que estão ali junto com as marcas, né? Uhum. E se você estiver fora da panelinha, cara, você vai, uma hora, cedo ou tarde, mesmo se você tiver talento, se você tiver dinheiro, se você tiver, se você for popular, uma hora você vai cair, eles vão te derrubar, eles vão te cancelar, eles vão achar um podre seu, porque todo ser humano tem o seu pecado, né? Sim, todos nós. E é isso que atrapalha. A lacração é uma autoafirmação, né? É uma maneira, uma ferramenta muito eficaz de manter a galera da esquerda no topo da cadeia da cultura, né? Da cadeia cultural. E eles usam isso para deixar as marcas de reféns, né? Sendo que as marcas poderiam muito bem parar de financiar esses caras, mas se eles pararem de financiar, eles vão ser cancelados do mesmo jeito. E fica esse ciclo aí de vício, né? De que a gente tem medo, né? O artista, independente, principalmente, ele tem medo de se manifestar, porque ele nunca vai conseguir prevalecer, ele vai conseguir divulgar sua arte, ele vai conseguir viver de arte se ele não se submeter à panelinha da lacração. É uma coisa que ele não tem aquilo que o Monark chamou de fuck your money, né? Que você tem tanto dinheiro que você pode dar um foda-se para todo mundo. Ele fala que o Joe Rogan tem dinheiro suficiente para fazer isso. E o artista independente, por óbvio, não tem. Pois é, pois é. Para não dizer que está tudo perdido, cara, eu até falo no meu livro isso, a parte já do meio do final, sobre cultura, né? Cultura por si só. Se o artista, no caso, independentemente de ser de gravadora, ser de mainstream ou não, se o artista tiver popularidade, estiver no imaginário cultural de uma certa nação, no caso a brasileira, você pode atacar à vontade, cara. Ele pode até não ter dinheiro o suficiente para se manter, mas ele nunca vai ter a sua reputação atingida, como é o Entendi. caso do Zezé de Camargo e Luciano. Né? Na verdade, o Luciano está fora disso. Zezé de Camargo, que ele fala que ele é bolsonarista, o cara é convicto, ele compartilha mesmo. Só que ele tem tanto dinheiro e o povo gosta tanto dele, as músicas dele estão tão no imaginário popular e ele é tão humilde, receptivo com seus fãs, que você pode atacar ele à vontade, você vai perder seu tempo, entendeu? Por isso que não conseguem cancelar um cara como ele. O Gustavo Lima também é outro. O Gustavo Lima está cobertado pelo agronegócio, que a gente sabe muito bem que ele é financiado pelo agronegócio. Ele tem uma base muito forte no sertanejo, que ama ele de qualquer jeito, e então, assim, não tem como cancelar o cara, né? Então, se eu por exemplo, conseguir botar minha música no imaginário popular, as pessoas amarem as minhas músicas e eternizar elas, né? Podem me atacar o quanto quiserem, eu posso até mudar de lado, como aconteceu com o Lobão, né? Ele tem várias músicas no imaginário popular,
ele vai continuar fazendo show, ele vai continuar fazendo as entrevistas, vai continuar participando de projetos, de propaganda e de tudo mais. E é isso aí, cara, entendeu? Então, depende muito, você tem que saber o seu poder, a sua grandeza, o quanto você consegue resistir. O Monark já consegue resistir porque ele já tem uma base de fãs que ouvem ele, que se importam com ele muito grande. Né? O fuck the money, tipo, não é só o dinheiro. Se ele falir agora, ele vai conseguir dinheiro de qualquer jeito. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu estava falando com um amigo sobre arte e ele falou, cara, qualquer coisa pode ser arte. Eu falei, mas, cara, se eu pegar, por exemplo, ficar batendo aqui na mesa com, né, com isso aqui dos dedos, gravar e lançar num disco, isso é uma merda. Para meu ver, isso não é arte. Ele falou, porque qualquer produção humana é arte, e inclusive o punk, quando começou, pelo menos, eles tocavam muito rápido para encobrir os próprios erros de guitarra, baixo, etc. Verdade. Então, você concorda que qualquer coisa que eu fizer aqui e gravar como um disco pode ser arte, por pior que eu cante, toque, etc? Concordo. Qualquer coisa que você fizer pode ser considerado arte. Agora, não é porque pode ser considerado arte que necessariamente é bom, é de qualidade, deve ser divulgado, deve ser ouvido, deve ser... Depende muito da sociedade, né? Se eu lançar uma música em árabe e meter na rádio brasileira, eu vou ser escrachado, né? Ninguém vai me ouvir. Se eu lançar um rock em chinês, que é uma língua horrorosa, feia pra caramba, ninguém vai gostar de mim, né? Então vai muito por esse lado, né? Depende muito de quem está ouvindo para considerar o que é bom ou ruim. Agora, arte pode ser qualquer coisa, assim como cultura pode ser qualquer coisa. Agora, é diferente por exemplo, o que é música? Música é feita de 3 pilares, né? Ritmo, harmonia e melodia. O funk, por exemplo, ele tem ritmo, porque ele bota uma batida lá para ficar em loop pra caramba, mas não tem melodia nem harmonia, porque não é uma música cantada e muito menos harmônica, porque não tem melodia, então não tem como criar harmonia depois disso. Então, funk é o quê? Funk é arte. Sim, funk pode ser cultura também, né? Porque tem uma classe social, né? Nas favelas ouve-se funk demais, mas não pode ser considerado música. E por aí vai, entendeu? Agora, uma pintura. Do que é feita uma pintura? Né? Geralmente de tinta, óleo, várias técnicas de pintura. E se você simplesmente sujar uma tela, não necessariamente aquilo dali vai virar uma pintura. Então, depende muito do conceito também, do que você considera arte, né? Porque música é uma forma de arte. Mas, assim, ritmo por si só não pode ser considerado música. E se não pode ser considerado música, não pode ser considerada arte. Entendi. Então é um debate muito amplo, assim, mas se você for realmente tentar definir uma regra, não tem como você definir regra. Qualquer coisa que você fizer pode ser considerado arte, sim. Tá certo. Deixa eu entrar aqui. O David te contou como é que funciona, como é que é mais ou menos o Selmocast? Não. O nosso filé mignon aqui é a vida literária das pessoas. Esse é o que a gente tenta trazer aqui, porque o objetivo, no final, é dizer para as pessoas, ler é uma experiência legal. Não é que exista assim, olha, lê o livro desse cara aqui, que é certo, que é correto, que é melhor. Para você não ler o livro desse cara, porque aí você vai votar no candidato certo. Eu rejeito essa ideia para caralho. Mas a gente fala assim de leitura o tempo todo, principalmente. Como é que seus pais, na sua casa, tratavam a leitura? Como é que era tratada a questão de livros na sua casa? Na minha casa, a gente não valorizava muito a leitura. Só depois de muito tempo, já eu adulto, a gente passou a valorizar um pouco mais a leitura, porque não se confia mais, né, no que é dito nos jornais, por exemplo. Então, se eu quisesse me informar sobre alguma coisa, em algum assunto econômico, social, psicológico,
Agora eu vou ter que procurar autores que prestam para comprar os livros deles e entender, né? E nem a academia funciona, né? Se você for para uma faculdade qualquer, em qualquer lugar, eles vão te indicar um bando de livro que muitas vezes é obsoleto, que muitas vezes foi refutado, né, por várias outras universidades no mundo, né? Eu posso citar, por exemplo, se você for para uma faculdade de psicologia, você para em Freud, né? Acabou, não tem mais o que falar. E se você for uma faculdade de economia, você vai parar na economia neoclássica, não tem nem liberalismo econômico lá. Eles não entendem o que eles param em Keynes, na verdade, né? Eles ficam lá gastando e não sabem por que a inflação aumenta, né? Eles não entendem esse tipo de coisa que a escola austríaca explica, por exemplo. A escola austríaca nem existe para eles. Então, assim, é mais um meio de você se informar com mais confiabilidade, né? Tratar a leitura, por exemplo, eu parto do princípio de que não basta só ler, né? Não ter uma biblioteca cheia de livros. Eu prefiro ter muito mais uma pequena estante com livros sensacionais que moldam a minha vida, o meu caráter, basicamente, do que ter uma biblioteca cheia de lixo. Você falou que você escolhe livros bons, mas como é que você sabe de antemão que esse livro aqui vai ser bom ou aquele ali vai ser horrível? Qual é a sua bússola? Geralmente, quando eu vou pelo assunto, na verdade, do livro. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade e eu queria entender mais sobre economia, eu procurava sobre economia, via vídeos no YouTube, via artigos, via documentários, via livros, via filmes. Tinha muito filme legal sobre a crise de 2008 que foi lançado, que eu via todos eles e sempre acabava saindo um assunto, algum fenômeno que eu queria entender mais sobre o assunto. E quando eu acho um livro que fala sobre o assunto, eu imediatamente me interesso em comprar. Né? Para esse livro aqui sair, eu tive que ler pelo menos uns 5 que eu tenho, né? A cultura do subdesenvolvimento, não com... tem aquele do Darrow, não com o Strondo, o nome é enorme também, não sei se você já viu, sobre sociedade, Keynes versus Hayek, que inclusive eu citei no meu TCC. Keynes versus Hayek é um livro de jornalista que conta a história do embate do Keynes com Hayek. É um livro excelente sobre a história da economia. Eu tenho alguns livros assim que eu lia sobre foco, psicologia, do Daniel Goleman. Eu sou horrível com nomes, cara, eu não consigo lembrar muitas coisas. Não, tranquilo. Se quiser, depois eu pego nomes aqui. Os próprios livros nacionais, assim, eu li o Rodrigo Constantino, eu tenho um livro dele assinado aqui, eu tenho vários livros, cara, vários livros. Tem alguns livros que eu pegava emprestado e que eu li e eu não tenho, e por aí vai, né? Eu me baseio basicamente pelo assunto. Quando o assunto me interessa, eu leio o livro. Se eu não gosto do que o livro aborda sobre o assunto, eu compro outro de outro autor sobre o mesmo assunto até eu ficar satisfeito sobre o tema. É basicamente isso. Como é que a escola tratava? Como é que foi a questão da leitura na sua escola? Os professores e tal? A escola, eu sempre estudei numa escola particular, aqui na zona norte do Rio. E eles focavam a leitura muito mais no âmbito literal, né, de literatura mesmo, de romance, de escolas de romance, do que como uma fonte de formação, que é como eu trato mais ou menos a leitura hoje, fonte acadêmica. Eu sou muito chato com leitura, eu não gosto muito de literatura, eu não gosto de ficar imaginando a cena, eu gosto de saber, eu gosto de conhecer, gosto de pegar fatos históricos, biografias, né? Sobre administração também. Quando eu estava na faculdade, eu comprei um livro sobre gestão de marketing de empresas de TI. Eu tinha comprado também a história da Heineken, uma das maiores cervejarias do mundo, aí, né? Um case de sucesso absurdamente bom. Muito rico o livro também, de uma jornalista. Então, mas voltando à pergunta, a escola ela tratava mais para o ramo da literatura, então não me interessava muito, né? Eu, como criança, eu preferia ver desenho, eu preferia ver filme, eu preferia ver animações. É outro tema que a gente trata aqui. Do que ler livro versus desenho, livro versus videogame.
Assim, eu tinha problemas, eu não tinha problemas em imaginar a cena, né? Mas você tem que fazer um esforço mental e dedicar um tempo para você absorver o que está sendo descrito, até você conseguir imaginar exatamente o que o autor quis dizer. Você demora muito tempo, mas aí chega uma animação e no segundo você já entende a cena toda, né? E ainda tem, e a animação é uma arte à parte, né? Porque a leitura é uma arte, Não, sim, sim, sim. você imaginar, e a animação ela tem outras características, como o design, o traço, a sonorização, o corte de cena, a, a parte rítmica, né, da cena, né, de ser mais rápido, de ser mais lento, de comover, né, assim como os jogos, cara, eu consegui o feito de pegar um PlayStation emprestado, então eu joguei os jogos de última geração em 2019, né, eu passei praticamente o ano inteiro jogando. Entendi. E eu consegui me emocionar, cara, porque é um filme que você participa do filme. Sim, Isso é uma sim, você é o experiência muito protagonista, né? diferente. E você pode errar, você pode. Tem jogo que você pode fazer escolhas, né? Que é diferente de um livro. Né? Não vou dizer que é melhor ou pior, nem que é Uhum, mas mais interessante ou menos interessante. É é outra simplesmente uma experiência arte, mais é interativa. outra experiência. Mas eu recomendo a leitura para muita gente, para muitos jovens principalmente, porque a leitura é um jeito de você combater a ansiedade, né? É uma coisa que é muito importante. O jovem hoje ele tem tanta informação, tem tanto entretenimento, tem tanta coisa para se distrair que ele não consegue ler um texto, né? Mas se você trazer uma história que ele se interesse, né? Ou pode nem ser um livro, pode ser uma história em quadrinho, né? Mas que você tem que focar ali para entender e absorver aquilo dali, talvez seja uma experiência melhor, né? Aí ele pode sair da história em quadrinho e ir para um livro de verdade, ler um Senhor dos Anéis, ler um Harry Potter, ler alguma coisa assim, né? Depois ele vai para o romance, talvez, né? O romance tem muito romance interessante aí, principalmente do século XVIII, né? Que viralizou ali no meio dos anos 90, meio do século passado. Meu avô, ele botava lá os livros lá que ele lia na infância para eu ler e eu não curtia muito. Mas agora, adulto, eu conseguiria curtir um Júlio Verne, por exemplo. Tem muita coisa de O Verne literatura. é sensacional. Sensacional. É Tem muita coisa que dá para quem me trouxe para a literatura foi o Júlio Verne. é. O Júlio Verne foi grande. Tem Monteiro Lobato também, que é interessante também. Uhum. Tem vários autores nacionais que dá para ler, né? Mas dependendo do vocabulário, não dá para indicar para criança, né? Aí é Não, difícil um não, adulto tem esse problema. Você não pode chegar para uma criança e falar, ó, segura esse Quincas Borba aí e te vira. Não dá. Mas não tem algum livro de ficção que você lembre que tenha te marcado na sua vida, que você tenha gostado, te aproximado do hábito de ler, alguma coisa assim? Olha, eu sou da geração do Harry Potter, né? Uhum. Eu, Muita gente eu passou aqui, comprei, eu comprei o primeiro Harry Potter, mas eu não consegui ler até o final porque já tinha o filme lançado, já estava tudo lá mastigado para mim. Um livro que eu li até o final, que eu me interessei assim, foi As Crônicas de Nárnia. Mas mesmo assim, eu acho que hoje eu não teria tanta paciência para ler, não. Eu lia mais porque eu queria sair um pouco da TV, assim, eu já estava enjoado da TV. Por um acaso, eu tive a oportunidade de ter um livro da Crônica de Nárnia, que era mais o baseado do livro, não era o original. O original é com aquela grossura enorme, né? O uhum, baseado no livro era um pouco no, resumido. no filme. Mas eu tive interessado, assim. Eu tentei ler O Senhor dos Anéis com um amigo lá, mas era muito lento. E eu não sou muito fã dessa cultura de RPG, né? O Tolkien O já me universo falaram do que Senhor ele dos é lento. Anéis não me interessa muito, não. Eu gosto mais de coisas futurísticas, né? Em questão de Entendi. literatura. Tipo, eu tentei ler aquele Neuromancer, né? Que foi baseado no Matrix. Né? O Matrix se baseou nesse livro, na verdade, o Neuromancer. Só que era tão louco aquele troço, tão zoado, que talvez eu também não consegui terminar. Assim, é difícil eu lembrar assim, de uma obra que realmente tenha me marcado. Eu escolheria Tem- Narnia assim, por eliminação. Nárnia foi. Você leu a adaptação do cinema, é isso? O livro que foi E adaptado do cinema. é.
Isso. Ah, entendi. E a Crônicas de Nárnia são várias crônicas juntas, né? O livro ele pegou a história principal, se eu não me engano, e adaptou o roteiro e fez o filme, né? Não, Nárnia é uma dívida minha, mas quando você fala do Tolkien, é uma reclamação que eu já ouvi do Tolkien, de que ele passa muito tempo, por exemplo, páginas e páginas falando da beleza do verde da grama e tal, coisas assim. O Eli Vieira, que teve há poucas edições atrás aqui, falou que o Tolkien venceu ele pelo enfado, que ele não conseguiu terminar o Tolkien também. Então, não, você não é a primeira pessoa que reclama, vamos dizer assim, do Olha, Tolkien. até jogo, cara, jogo baseado em Tolkien, que é um RPG, jogo tanto presencial, né, o físico, que você tem que ter os dados e tal, quanto os jogos de última geração de PlayStation da vida, eles demoram muito, cara, muito. Tem muita missão secundária, tem muitas historinhas que não fazem muito sentido de estar lá, mas estão. É um mundo de fantasia muito extenso que você tem que se dedicar muito tempo. Exatamente, ele é um puta universo, né? É desgastante, sim, mas quem gosta, cara, se debruça ali Não, e vive no universo mesmo. desgastante pra gente que Que não se de interessa repente não tanto, tem né? tanta paciência com o Tolkien, eu entendo. Eu costumo perguntar um personagem que tenha marcado de alguma forma a pessoa que está lendo, que está nessa vida literária. Porque às vezes você vê um personagem, ou no livro, talvez da TV, no seu caso, no cinema, e você pensa, eu queria ter a característica desse cara, eu queria ser inteligente como esse cara. O David Agatha, ele foi inspirado a carreira jornalística dele pelo Sherlock Holmes. Eu ia falar Sherlock Holmes agora, assim. Eu Falando isso li. aqui. Eu esqueci de mencionar. Eu tinha uma coleção de Sherlock Holmes, mas acabou se degradando com o tempo, os anos, tive que jogar fora. Mas eu gostava do Sherlock Holmes, do mistério da coisa e tal. Mas quando você fica adulto, você vê que Sherlock Holmes não faria muito sentido na vida real, porque é tanto detalhe que ele consegue pegar e tanta coisa que hoje não é mais usado, tipo pólvora, né? O pessoal Não, fumava as coisas, né? E ficava com pólvora, né? Nas marcações, coisas, né? Do século retrasado quase, né? Que não faria muito sentido na vida real, mas mesmo assim tinha muito suspense. Eu amo suspense, filmes de suspense, né? E o Sherlock Holmes era uma obra que se interessava muito. Fazia sentido. Eu gostaria que modernizasse, né? Mas tentaram fazer uma série de Sherlock Holmes moderna aí. Eu não curti muito, não. Prefiro qual que o delas? Sherlock Holmes fique. É aquela do Benedict Cumberbatch. Eu não sei sobre o nome dele. Tá, Tentaram porque tem outra modernizar. que é chamada Elementary, que é com a Lucy Liu de Watson. Esse eu não cheguei a ver. Essa que Eu eu não vi. sou muito fã de série, por incrível que pareça, mas Eu também eu tô sem prefiro que o paciência. Sherlock Holmes fique naquela época mesmo, porque é onde o personagem ele consegue se aflorar. Né? Eu gostaria de ser perspicaz como ele, mas eu acho que é um pouco surreal o que ele fazia, assim, o nível de inteligência, de análise que ele tinha, de descobrir as coisas logo de cara, assim. Eu acho muito complicado isso se repetir hoje. Apesar de que tem vertentes da psicologia que tenta ser um Sherlock Holmes, né? De behaviorismo, né? Que pega traumas do passado que tentam te moldar a sua personalidade. Você fala do jeito que o ambiente te manda você fazer, e o Sherlock Holmes tinha um pouco essa vertente, essa ideia, né? Mas eu não pego isso, não. O que mais pode ter moldado, assim, pode ter me ensinado alguma coisa, moralmente falando, foi o Homem-Aranha mesmo. Né? Aquela frase de grandes poderes e grandes responsabilidades já está banjada, já está batida, mas isso moldou muito a minha personalidade, né? O primeiro filme foi lançado em 2002, eu era criança. Né? Sim, sim, sim. Foi um dos primeiros filmes do cinema, do Tobey Maguire, assim. E ter uma mulher, ter uma paixão que era inatingível, de você ser o herói, independentemente das dificuldades, né? De ter responsabilidade, de proteger as pessoas mais queridas. O Homem-Aranha, ele passa isso tudo pra gente, né? E eu consegui absorver como criança isso.
E mudou bastante. Se tivesse um livro definitivo de Homem-Aranha, por exemplo, eu com certeza teria comprado e lido. Né? Às vezes não é nem um meio, né? É o fim. Né? É, Eles entregaram a mensagem. para você ter perspicácia, uma coisa que eu não acho tão não acho tão fantasiosa assim, eu aprendi lendo Batman, sem O brincadeira. Batman também é maravilhoso. Tem muita história do Batman, assim. Eu sou fãzaço do Batman, cara. E Eu consumi tudo de Batman que é possível. tem uma história que o cara que é o treinamento de um novo Robin. Sim. E como é que é esse treinamento? Eles vão para um parque de diversões, não sei se já leu essa. Eles vão para um parque de diversões, só que em vez de brincar nos brinquedos e tal, eles ficam sentados num morrinho, numa graminha, e ficam parados olhando para todo mundo. E aí Não cheguei a passa, ver essa, não. e aí passa um tempo, eles ficam só parados observando as pessoas brincando e tal. Dali a um pouco passa o tempo, o mais velho fala para o mais novo: agora vamos lembrar quem é que estava brincando naqueles brinquedos. Quem é que você lembra? Quem é que estava naquele carrossel? Como é que era a roupa dele? Que característica que ele tinha? Isso não é uma coisa muito fantasiosa, é uma coisa que você pode tentar no seu dia a dia fazer, ser mais observador, prestar mais atenção nos detalhes das pessoas, tentar memorizar as coisas. Reforçar a memória, né? Para ver se você É, consegue lembrar de detalhes importantes. é, O Batman, não é? Batman ele tem perdido, né, muito nessa cultura pop o lado detetive, né? É, Eu lembro das animações de algumas histórias em quadrinhos que ele pegava e, por último, ele descobria quem era realmente o quem vilão fez a coisa, e sim, trazia para sim, a sim. justiça, né? Tem uma animação, cara, que pega um pouco mais recente, que é o The Long Halloween. Eu acho que esse é o nome. E tem Tem duas duas partes. partes, eu já vi. É fenomenal, cara. E no final, eu não vou nem dar spoiler aí, mas é um mistério bem interessante, né? Para descobrir quem era o É, assassino. você demora a perceber quem é a pessoa e Demora pra tal. perceber. E esses filmes de suspense eu amo, né? Eu vi todos os grandes filmes de suspense da história. Né? Eu já peguei Uhum. aquela lista toda, comi, devorei elas todas. Então a minha esposa até reclama comigo, porque tem filmes de suspense que às vezes o roteiro não é tão bem trabalhado, não é tão bem aprofundado, que eu no meio do filme já sei quem é, já sei qual é o final, já sei essas coisas, né? E essa animação do Batman eu realmente não consegui prever tudo, né? Porque eles ficam te te botando para várias hipóteses de direções ao mesmo tempo, né? É difícil ter um roteiro desse. Você, você pretende, num futuro, suponho, ter um filho ou uma filha. Como é Sim, que você exatamente. pretende trabalhar a questão da leitura com esse filho ou com essa filha que você vai ter? A questão da leitura. Eu não parei para pensar nisso, né? Porque a gente pensa mais em planejar como seria o filho, a gestação, o momento. Sim, sim, sim. Né? Mas eu acho que eu começaria pela animação. Porque tem muita animação que vira revista em quadrinho, que vira ilustração e que vira até livros, né? Que são baseados em livros, por exemplo. Uhum. Né, que eu poderia puxar para esse sentido. Eu não gostaria de forçar, né, do jeito que a escola força, né, você tem que ler o livro para E aí fazer afasta, uma sim. prova, um questionário, afasta demais, mas acho que conseguiria começar pela animação, né, porque tem muita coisa, né, por exemplo, o mundo de animes, né, provavelmente o filho meu vai nascer e vai se interessar por animes, que é uma cultura que já está enraizada no Ocidente já, apesar de ser Uhum. oriental, né. E boa parte dos animes, até sair a animação, já tinha saído o mangá, né, que é a história em quadrinho deles, Completo. meses, completo e meses atrás, né? E com um traço todo bonitinho. Então, isso estimula a leitura também, né? E a cultura nerd, ela está entrelaçada entre si, né? A pessoa que se interessa por um anime, talvez se interesse por Star Wars. Star Wars tem bandos de filme, Sim, de sim, sim. animação, de livro mesmo, às vezes livros que não são canônicos, mas a pessoa se interessa do mesmo jeito. Eu acho que seria por aí o caminho, né? E se a pessoa tivesse a veia intelectual, que eu gosto de comprar livros acadêmicos de determinados temas, aí eu acho que já vai herdar o papaizão, né? Que vai Entendi. comprar livros acadêmicos e vai ler o que eu indicar também, né? O que eu tenho
várias referências já, dependendo do tema que a pessoa se interessar. Será que a literatura de ficção, mesmo que você tenha um volume de uma literatura de ficção grande, na hora de pegar um livro acadêmico, não acaba se dando uma base maior, sendo bom nesse sentido? Você acha que dá para... Você acha que seria um profissional melhor? Olha, eu acho que depende da área. Eu acho que em psicologia a pessoa se dá bem. Mas, por exemplo, em administração, acho que nem tanto. Porque é uma parada muito, muito quadradona, sabe? Mas, por exemplo, eu falo no meu livro, tem um capítulo que eu falo sobre cultura pop, que eu analiso o que está por trás de alguns grandes hits, né? Como, por exemplo, Harry Potter, né? Eu falo um pouco do no universo da Marvel, dos personagens da DC Comics, que são ícones, né? Da cultura pop, e eu falo um pouco disso. E eu dedico uma boa parte para Star Wars. Star Wars é uma das maiores franquias de cultura pop, de entretenimento que existe. Sim. E o que havia por trás são 3 trilogias, né? O que havia por trás das mensagens, até a trilogia da Disney mais recente, era uma coisa fenomenalmente linda. Era incrivelmente linda, assim. A original, né, que é a história do Luke Skywalker, é sobre redenção, tem muitos valores cristãos ali, né? A história do herói que vai se desenvolvendo e tudo mais. Só que a prequel, né, que foi a história do Anakin, que ele vira Darth Vader depois, ele conta, né, de uma maneira totalmente fictícia, num universo totalmente fantasioso, o que é uma democracia, o que é uma república, né, o que seria um golpe de Estado, as conspirações por trás disso, quais são os valores, né, dos Jedi, da Ordem Jedi, que é basicamente cristã, né, democrática, liberal, né, e que seria a ordem do Sith, que é praticamente uma revisão do que seriam os soviéticos, entendeu? Né? Deve fazer um paralelo perfeito ali de uma aula do que seria uma sociedade ocidental sendo demonizada e sequestrada e desconstruída, né, ao longo dos filmes. Muita gente não gostou dessa trilogia porque é muito adulta, é muito, muito madura, é muito... Tipo, eles deixaram o lado de aventura espacial e foram para a política do nada, né? Mas o George Lucas ele teve uma intenção muito clara ali de dizer que o melhor lugar é a democracia mesmo e que isso pode ter moldado o caráter político de uma geração inteira, né? Não a mim, porque eu só vi esses filmes depois de adulto, né? Mas, pô, imagina você sendo uma criança americana, né? Que Star Wars é um fenômeno, e ver um filme totalmente baseado em política, né? Fazendo praticamente uma propaganda para os republicanos, né? E não tem como os democratas falarem que não é. Que é, né? Aí depois a Disney comprou a franquia Star Wars e fez aquela desconstrução horrenda de todo o universo Star Wars, que foi uma trilogia totalmente fracassada em todos os sentidos possíveis que você possa imaginar, entendeu? Aí eles fecharam com o último filme, que foi um apelo, assim, de tipo, olha só, eu estou reparando aqui os problemas que eu fiz nos 2 primeiros filmes, me desculpem. Foi praticamente essa a mensagem, né? Porque eles tentaram desconstruir o protagonismo masculino, né? Tentando botar as mulheres no centro lá, sendo que as mulheres sempre foram importantes no universo Star Wars ali, eles queriam lacrar em relação a isso. Eles desenvolveram uma protagonista feminina totalmente mal desenvolvida, sem carisma nenhum. E eles fizeram isso tudo para botar nessa nova geração que você pode ser o que você quiser, não importa absolutamente nada, não existe padrão, não existe ordem, não existe respeito, não existe tradição, não existe legado, não existe nada. Você tem que destruir tudo, e literalmente o antagonista, né, que era o Kylo Ren, ele falou, teve uma fala literalmente disso: deixa o passado morrer, vamos construir alguma coisa agora, né? Isso é uma visão totalmente esquerdopata e progressista de sociedade que está aí desde os anos 70 tentando se vigorar, né? E agora deu uma raiz no próprio Star Wars.
Então, assim, tem muita coisa aqui da cultura pop, da literatura, né, respondendo a sua pergunta, que pode moldar caráteres, né, tanto para o bem quanto para o mal. Entendi. Qual é o autor ou os autores que você acha que moldam mais o seu pensamento hoje em dia? Quem é que mais te influenciou até para escrever esse livro, para ter a ideia de escrever o seu livro, para a sua visão de mundo, o seu jeito de pensar? De onde é que você consegue rastrear isso, a origem das suas ideias, digamos assim? Eu comecei a ler sobre política, né, ter livros sobre política, tem a coleção Politicamente Correto, por exemplo. A Ayn Rand eu li também, mas quem me introduziu esse universo foi o Rodrigo Constantino, por incrível que pareça. Que ele Uhum. tinha lançado um livro bem polêmico chamado Privatize Já, né? Aí eu devorei aquele livro, Eu né? li. Uma linguagem bem direta, né? Me Uhum. convenceu, né? Na época eu não sabia nem que era privatização de direito, comprei um livro para me formar mesmo. E ele foi me introduzindo vários outros autores, né? Ele seria minha referência máxima, assim, né? Apesar de eu ter desenvolvido bastante desde da última vez que eu li algum livro dele. Mas o cara que pode ter moldado assim meu jeito de pensar mais foi o Hayek, o Frederick Hayek. Né? Eu li quase todos os livros ou artigos grandes dele e, e aquele principal livro que agora eu esqueci até o nome, cara. O Caminho da Servidão? Isso, Caminho da Servidão. O Caminho da Servidão ele não diz nada assim que é novidade para a gente hoje. Mas na época, lançar aquele livro com aquele vocabulário, aquele linguajar, era uma coisa tão disruptiva que ele trouxe a economia, que era tratada como ciência exata, para a ciência social. Né? Ele ganhou até o nome de economia, assim. Né? E a visão que ele compartilhava é praticamente a mesma que é o que eu tenho hoje. Né? Uhum. Ele talvez seja mais anarco do que eu, mais libertário do que eu. Né? Eu já me consideraria mais conservador, né, politicamente falando, nos dias de hoje. Eu não vejo tão com maus olhos algumas políticas de governo estaduais, né, do Estado, mas ele eu acho que talvez tenha me mudado, assim, porque a atitude que ele teve frente a todas as economias, todas as escolas econômicas, todos os economistas, todos os governos que aplicavam literalmente as teorias econômicas que saíam da academia e iam para o governo, pô, ele ter lançado aquilo dali, viralizado, né, na época, daquele jeito, me traz uma admiração e eu acho que ele seria a minha maior referência. Entendi. O Hayek é contemporâneo do Keynes? Contemporâneo, sim. O Keynes eu acho que era um pouco mais velho. Né? Isso até tem um livro, né, Heineken, Keynes versus É, Heineken, por isso que você falou isso aí, por isso que eu estou pensando aqui. eles são contemporâneos, só que o Keynes ele começou a carreira mais cedo, porque ele era mais velho. Eu acho que ele era uns 10, 15 anos mais velho. Mais ou menos nessa ordem, assim. Uhum. Então, quando o Keynes ele já estava bombando com os seus livros, né, sobre intervenção do Estado e macroeconomia, né, o próprio presidente Roosevelt ele se reuniu com Keynes. Ele teve várias ideias assim que eles concordavam entre si e ele foi reverenciado, né? O próprio Keynes quando visitou os Estados Unidos, ele é britânico, né? E o Hayek ele era um jovem acadêmico austríaco, né? Só que a escola austríaca era regida pelo Ludwig von Mises, que era um velho totalmente assim chato pra caramba, que não tinha carisma nenhum. Aí eles meteram o Hayek, que era mais jovem, mais didático e tal, e para fazer esse embate assim das escolas que basicamente eram regidas pelo Keynes e o Hayek era o garoto propaganda principal, né, Entendi. das ideias do von Mises. Então eles eram contemporâneos e eles eram até amigos, né? Eles tocavam cartas direto, um Não tirando sabia dúvida disso. do outro. É bem interessante, cara. Tem muita coisa interessante nesse livro. Teve até um ensaio de falência do liberalismo econômico, né, dos anos 80, que todo mundo, o Hayek, o von Mises, todos os grandes nomes da economia liberal, liberal não, libertária, né, por assim dizer, eles se reuniram todo mundo numa montanha lá na Europa para definir o que fazer, porque
estava muito na moda o Estado tomar conta de tudo e gastar e fazer políticas afirmativas, né, políticas sociais, por exemplo, que só aumentava a inflação, aumentava a dívida, aumentava os juros, aniquilava o empreendedorismo. Tudo que a gente viu no governo PT, isso já estava acontecendo ali em meados dos anos 80. Né? O Ronald sim. Reagan, quando foi eleito, ele reverenciou o Hayek. Né? Ele falou, ele leu O Caminho da Servidão, e ele começou a fazer aqueles vídeos históricos, né, de pronunciamentos presidenciais contra o Estado, contra o Estado tomar conta de tudo. Foi por causa do Hayek, foi por influência do Hayek, né? Quase que diretamente. Muito interessante isso. A Margaret Thatcher também, ela reverenciou o Hayek, né? Tá aí uma coisa que eu não sabia, ignorância minha. O cara foi muito maior do que a gente imagina, assim, e esse livro ele retrata bem a história. E a esquerda nunca vai deixar esse tipo de coisa ser reproduzida pelo tempo, né? Porque eles amam o Keynes. O Keynes é o cara que resolve tudo no curto prazo, né? Porque é uma maravilha. O governo imprime dinheiro pra caramba, bota o dinheiro na mão de um monte de gente, todo mundo fica feliz, o político que fez isso daí se elege, e a bomba só explode no sucessor, daqui a 5, 8 anos, né? Que foi o que aconteceu com a Dilma. Tá certo. E agora o seu livro a gente encontra na editora, você não está fazendo o lançamento do livro, né? Que ele saiu agora nas lojas e tal. Foi Você não complicado está fazer. fazendo noite de autógrafo, nada disso. Não, porque o contrato que eu fiz com a editora foi livro sob encomenda, então eles não imprimem exemplares, a menos que eu peça, né? Vários exemplares e faça os eventos. Só que a pandemia, eles só liberaram máscara há algumas semanas atrás, né? 2 meses atrás. Acho que no Rio foi o primeiro, né? Mas liberou há pouco tempo. Então não tinha nem como planejar alguma coisa, senão eu teria que fazer aquelas políticas de restrição, de limite de pessoas no espaço. Aí não valeria muito a pena, não daria muito dinheiro, entendeu? Não compensaria o investimento. Mas eu estou planejando sim fazer, se não no próximo mês, em junho, agora é maio e junho. Talvez em junho eu faça um show de lançamento, eu boto minha banda para tocar, boto minha estante de livros lá e a galera compra quem quiser. Aí vai ser mais interessante do que uma noite de autógrafo, né? E é claro que eu vou autografar todo mundo. Não, isso vai ser maneiro, é uma ideia maneira. Você está morando no Rio mesmo, né? Sim, Carioca da Gema, sempre morei aqui, Zona Norte. Não, porque eu achei que você estivesse morando em São Paulo. Você falou da camisa do Flamengo, eu achei que você estivesse morando em São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo, eu já pensei em me mudar para lá, mas ultimamente eu não tenho conseguido esse êxito. Eu acho que agora eu nem tenho como mais, né? Porque agora eu me comprometi, tô morando com minha esposa, tô casado, não tem como levar ela para lá. Vai ser muito complicado. Mas aqui o Rio de Janeiro é bom, eu gosto do Rio de Janeiro. Gostaria de ter mais oportunidades em vários quesitos, né? Mas eu já estou adaptado aqui, né? Eu sempre morei aqui a vida inteira. Entendi. Não, é isso. Pô, cara, brigadão por participar. A gente está quase chegando no final, eu falo final do filme, porque o filme dura 1h20, né? Sim. Mas valeu mesmo participar aqui do CelmoCast. A gente é uma casinha pequena ainda, mas eu estou esperando crescer. E eu sou parasitário, porque eu estou crescendo no seguidor de quem eu entrevisto. Eu estou parasitando a galera que eu entrevisto. O que eu faço é isso, basicamente isso. Mas é bom. Então, é bom. A gente precisa de mais veículos assim, né? Não só de podcast, mas de outros veículos assim, para bater papo mesmo. Cara, ninguém mais aguenta essa celebridade que o establishment está botando aí para o pessoal aturar. Né? Se botar a gente como eu, botar como o Davi, botar mais como outras pessoas, assim, não só de direita, mas assim, mas gente interessante de verdade, cara, eu acho fenomenal. É o que eu estou tentando fazer. Eu trago muito escritor para cá, eu tento trazer galera que escreve e dá umas conversas legais, então as pessoas acabam conhecendo melhor novas faces, né? Então, quem entrar no meu canal vai ver um monte de pessoas que não têm aparecido tanto. Não é uma galera que vai no Flow ou vai no Monarch Talks.
já é uma outra galera e tem aquele sabor de novidade, de quem é esse cara, o que ele está fazendo, como é que eu encontro mais dele. Então, é uma coisa que eu estou conseguindo fazer, estou ficando feliz com o resultado aqui que eu tô obtendo. E eu estou partindo de uma premissa que pouca gente, que eu não estou vendo, praticamente. Né? Não sei se é inédito, mas se não é inédito, é pouco utilizado, que é a pessoa falar da vida dela com os livros. E, Realmente. e mostrar que livro que é uma coisa que vai ser boa para a sua vida. Com certeza. A gente estava conversando, uma coisa que me ocorreu é o seguinte, quando você falou, acho que do fluxo, né, do livro. Quando você entra no fluxo do livro, para quem está olhando de fora, está um silêncio, uma paz, mas você que está com o livro aqui na mão, está uma Parece que você está agitação, dentro do filme, dentro do filme do uma tiro, aventura. porrada, bomba, tudo, e ao seu redor as pessoas estão, está tudo tranquilo, né? E eu sinto falta de novos autores, né, cara? Eu acho que essa geração tem tanta coisa na mão, tem tanto entretenimento, que eles não se interessam tanto por leitura. E para você surgir com bons autores, né, assim como na música, para surgir com bons autores, bons músicos e bons pintores, e artistas, apresentadores, eles precisam ter muita referência. Eles precisam estudar bastante, eles precisam de anos, eles precisam de movimento por trás. Né? Eu não seria o roqueiro, o músico que eu sou hoje se não tivesse os anos 80, os anos 90 ali, que moldaram o meu gosto musical, né? E várias referências para eu poder treinar em cima, né? E assim como os autores, eles têm que ler vários livros de vários autores diferentes para achar o jeito dele de falar, de comunicar, de passar tanto a mensagem quanto a história, né? De contar a história. Né? Eu acho que está faltando porque está tudo tão desestimulado na cultura, está tudo tão ficando, o mainstream está tão podre, né? Que as pessoas que até podem ter o talento de escrever não têm esse estímulo mais, né? Mas assim, para quem não conhece os clássicos, e são muitos, muitos, eles sempre vão ser uma novidade e sempre tem coisa boa ali. Estava falando com o David Agape agora, da última vez, estava falando sobre Moby Dick, que é uma experiência fantástica. E agora eu estou lendo Contato, do Carl Sagan, que é o único romance do Carl Sagan. Eu vou gravar com a Agatha Carril aqui, e é um livro fantástico também, é ficção científica, mas é fantástico. Eu acho interessante o feito da Ayn Rand, né, cara? A Ayn Rand, ela lançou os livros A de Revolta romance de Atlas. dela. A Revolta de Atlas, acho que foi nos anos 80, não foi? Que ela realizou. Eu acho que no começo dos anos 90, não tenho certeza o ano. Mas até hoje, os liberais, eles leem a Ayn Rand e têm ela como referência. Né? Então, tem algumas coisas da literatura que são bem curiosas, né? Cara, quem não deve gostar muito da Ayn Rand são as pessoas que transportadora e tal, porque o livro dela é bem grande, então para você levar de um canto para outro, você tem que chamar um caminhão só para botar um livro dela, só para botar a Revolta de Atlas. É complicado. Então, mas o pessoal fica falando de quem é Joe Galt direto aí, tem página disso, tem uma galera aí que é fã, que é novo, cara, gente mais nova do que eu. Vou fazer 28 esse ano. Pô, tem gente de 18, 19 aí lendo, devorando, tranquilão. Isso é muito curioso, muito curioso. Depende do nicho. Às vezes você tem um nicho tão nichado que se você lançar um livro só para essa galera, todo mundo vai curtir, todo mundo vai eternizar a sua obra, né? Assim como livros espíritas, assim, eu cresci vendo minha mãe lendo livros espíritas, né? Aqueles romances espíritas bem bregas, né? Na minha concepção. Mas ela devorava. E ela não é de ler quase nada, assim, de nada. Mas bota um livro grossaço, dessa grossura, assim, de livros de romance espírita, ela lia em uma semana, tranquilamente. Eu conheci gente, não da minha família, mas gente que lia muito Júlia, Sabrina e Bianca, e tinha vários em casa. Minha mãe era dessa. Aquela coleção bonita. Inclusive, tem um cara que eu entrevistei aqui que ele foi tradutor de Júlia, Sabrinas e Biancas. É uma entrevista interessante. Interessante.
Paulo Pousonoff, eu recomendo para todo mundo. Interessante em vários aspectos. Então é isso, cara, brigadão pela sua presença. Hoje é uma sexta-feira, na próxima já está você subindo no YouTube. Hoje é a estreia do David Agape aqui no canal. Próximo agora é você. Então, valeu por garantir o da próxima semana. Porque eu não tenho mais contatos tão vasta. Estou chamando as pessoas que eu consigo. Não, se surgir alguém, eu indico também, pô. E muito obrigado aí pelo papo, é sempre bom conversar, eu adoro conversar. Você deve ter reparado sobre Itacarela um pouquinho. Mas foi um prazer, Selma. Primeira vez que a gente está se falando, né? De fato. E espero que a gente converse muito mais em outras oportunidades aí. Muito obrigado pelo Obrigado, foi uma irmão. ótima conversa. E tamo junto, cara. Se tem meu contato aí, qualquer coisa é só falar. E a gente é do Rio, vamos tomar um chopp um dia aí. Tá, beleza. Tranquilo. Eu moro em Copa, mas... Eu juro que eu não vou com essa camisa de novo. Não vou. Eu moro em Copa, a gente marca um lugar mais ou menos equidistante e vai. Beleza. Falou, então, irmão. Obrigadão. Deixa eu encerrar aqui. Valeu, pessoal. Bom dia, tarde, noite, madrugada, depender do horário que você está acabando de assistir. Esse foi o Selmo Cast com Lucas Musitano, escritor e músico. Muito obrigado. Valeu.